Olá, meus queridos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, indiquem para amigos, conhecidos, estudantes de direito. Fiquem à vontade, tá bom? Gente, hoje aqui no canal estou trazendo para vocês 6 dicas imperdíveis, gente, de como fazer uma boa marcação de código e ficarem extremamente tranquilos para o dia da prova de vocês, que é dia 12 de dezembro, não é isso? Segunda fase, gente, da prova do OAB, né? A prova de ordem aí que muitos de vocês estão buscando, né? Essa vitória tão sonhada, tão esperada. Então, já desejo boa sorte para todos vocês, tá bom? E sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, tá bom? Gente, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é o seguinte: façam marcações de código com cores variadas de canetas. Escolham, por exemplo, 3, 4, até 5 cores, gente, de canetas diferentes, marca-texto, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês o marca-texto que eu mais gosto, que eu costumo utilizar. Claro que eu não uso só essas cores, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos do que eu costumo utilizar. Gente, eu adoro esse marca-texto. Deixa eu ver se dá para vocês verem a marca dele direitinho. Olhem, gente, eu adoro utilizar esse marca-texto. Mas melhor do que esse marca-texto que eu uso, gente, que eu sou realmente apaixonada, é esse, gente, marca-texto. É um marca-texto em gel, maravilhoso. Tem ele nas livrarias de várias cores. Outro dia eu não encontrei, né, na livraria que eu estive, mas vocês conseguem comprar, inclusive na internet. Eu andei pesquisando. Gente, esse marca-texto é maravilhoso, super gel da Faber-Castell. Gente, é muito bom, tá? Ele é aquele marca-texto que vocês marcam e ele não ultrapassa para o outro lado da folha, para evitar, por exemplo, que o código de vocês fiquem muito poluído, né? Aquele código com um visual extremamente poluído. Então, eu vou mostrar para vocês o meu código, como eu gosto de fazer marcações. Gente, por exemplo, essa súmula aqui, olhem essa súmula aqui. Estão vendo? Essa súmula do STJ, olhem bem. Súmula 314, né? Do STJ. O que que eu faço? Eu pego, né, esse marca-texto, vou mostrar para vocês como eu faço. E vou aqui, né, na súmula do STJ. Olhem, deixa eu ver se vocês conseguem ver. E faço aqui, tá vendo? Grifo a numeração da súmula, para dar um destaque, né, gente? Para dar um destaque nas súmulas mais importantes que podem cair realmente no dia da prova. E aqui, por exemplo, eu usei um lápis de cor, né? Eu também gosto muito de usar lápis de cor para fazer marcações. Vocês também, né? Se gostarem, também podem utilizar. Aqui, ó, eu usei um lápis de cor, né, para fazer uma marcação, porque eu acredito que no dia, com certeza, tinha acabado, né, os meus marca-textos, gente, porque eu amo utilizar isso. Então, eu comprei, se eu não me engano, foram 3 ou 4 marca-textos. E aí, gente, olhem aqui para vocês verem. Por exemplo, eu fiz a marcação, né, da numeração de uma súmula do STJ e fui e passei outro marca-texto aqui, tá vendo? De uma cor rosinha, né? Marcando só que o ISS incide sobre o valor do serviço de assistência. Só passei assim, só grifei, né, em frente à súmula, para evitar, assim, poluição, só porque durante a minha marcação, eu achei essa súmula muito importante, então eu falei, quer saber? Vou dar um destaque nessa súmula. E uma coisa, gente, que eu gosto também de usar bastante nas minhas marcações de código é, por exemplo, se vocês estiverem com marca-texto e acharem que o código vai ficar extremamente poluído, o que é que vocês podem fazer? Mudar algumas marcações. Vocês podem utilizar, por exemplo, lápis de cor, né, da cor que vocês preferirem, para fazer, por exemplo, tipo um zigue-zague. Vocês conseguem ver?
isso exatamente que eu fiz. Olhem, estão vendo? Eu não... Deixa eu ver. Acho que vocês conseguem ver, né? Não sei se dão para ver direitinho. Mas eu fiz, né, na súmula 262 do STJ, meio que um zigue-zague. Estão vendo? Verdinho. Porque também eu achei essa súmula extremamente importante. Eu falei, quer saber? Né? Durante os meus estudos, eu fiz esse zigue-zague em cima da súmula, mas, ou seja, isso não prejudica a marcação de código, gente. Para o código ser confiscado, essas coisas, gente, isso não prejudica. O que não pode é ser feito estruturações de peça, tá ok? Então, vamos para... Depois eu mostro para vocês outras partes, né, do meu código com marcação. Então, vamos para o segundo item, gente. A segunda dica, muito boa também, para vocês fazerem a marcação de código. É o seguinte, gente, vocês devem utilizar o código o tempo todo, durante o estudo de vocês. Criem uma familiaridade, uma intimidade com o código de vocês. Esse código tem que ser, gente, o melhor amigo de vocês o tempo todo, até chegar o dia 12 de dezembro, que será o dia da aprovação de vocês, tá bom? Gente, eu costumo dizer que o meu código para mim, e sempre foi, né, para minha pessoa, ele parecia um chaveirinho, sabe? O que eu quero dizer com isso? Um chaveirinho de casa. Eu utilizava o código no meu horário de almoço, utilizava o código de madrugada quando eu estava estudando, utilizava o código aos domingos, utilizava sábado à tarde. Gente, era o tempo inteiro utilizando o meu código para os meus estudos de segunda fase, sabe? Eu levava o código até para a beira do fogão onde eu estava preparando o meu almoço. Gente, eu sei que isso parece loucura, mas eu estou falando a verdade para vocês. O código se tornou um grande amigo. Eu falei assim, gente, esse código tem que ser realmente meu grande amigo, porque vai ser ele que vai me acompanhar, né, numa segunda fase, numa decisão muito importante da minha vida. Eu quero chegar lá feliz, segura de si, né? Então, eu quero sim estudar cada detalhe. Eu deixava muitas vezes uma aula que eu gostaria de rever passando na minha TV, né? Uma aula que às vezes eu estava pesquisando ali no YouTube e, eu revia, né? Algumas aulas que eu gostaria muito, que eu gostava muito, quer dizer, de rever aquela aula. E naquele momento, eu ficava, às vezes, cozinhando e fazendo uma marcação, sabe? Marcava assim, nossa, essa súmula é importante, deixa eu já grifar ela aqui, entendeu? Então, vocês precisam utilizar, gente, utilizem bastante o código de vocês, tá? Não economize, falar assim, mas, gente, eu não tô muito afim, vou deixar esse código ali, hoje eu vou assistir aula, mas não tô afim de mexer com o código. Eu sei, gente, não é fácil mesmo, sabe? Muitas vezes vocês vão se sentir um pouco exaustos, um pouco cansados, mas pense o seguinte, gente, vocês estão a um passo da aprovação de vocês. Isso é de extrema importância, tá bom? Pensem muito positivo. Falta muito pouco, gente, muito pouco. E eu tenho certeza que vocês irão conseguir essa aprovação, tá ok? Então, gente, utilizem, né? Essa é a minha segunda dica, o tempo inteiro que vocês puderem o código de vocês, tá ok? A terceira dica, gente, é a seguinte: façam as remissões de lápis. Por gentileza. Eu sei que alguns de vocês podem gostar. Arquilene, mas eu sou apaixonado em escrever com caneta. Eu gosto de caneta mesmo, da minha caneta preta, da minha caneta azul. Eu adoro uma caneta vermelha. Gente, por favor, se vocês gostam, ou então vocês podem dizer: Arquilene, mas eu não enxergo direito se eu fizer remissões a lápis. Tudo bem, então, gente, não tem problema. Façam remissões, então, a caneta. Escolhem uma cor, por exemplo, preta, azul, não sei a cor que vocês irão preferir. Mas escolham essa cor e façam as remissões. Só evitem, por gentileza, poluir muito o código. Porque vocês podem chegar no dia da prova e o código está tão, mas tão, mas tão marcado que até vocês podem se perder, né? No momento de estar ali, um momento que vocês deveriam estar tranquilos, seguros de si, vocês podem se perder, né? No momento de procurar as respostas das questões.
E também para evitar, né? Quando eu falo para vocês evitarem fazer essa poluição visual no código de vocês, é para evitar até mesmo que um fiscal confisque o código. Porque muitas vezes, gente, vocês fazem tantas marcações, tem gente que vai com marca-texto de tudo em que é cor, tem gente que vem com caneta e aí começa, né? Exagerar. No momento ali de fazer os estudos em casa, tem gente que às vezes até esquece que vai levar esse vai-de-mecum para a prova e começa a escrever. Gente, não pode escrever no código, tá? Vocês podem fazer as remissões que são permitidas pelo edital. Tá ok? Não tem problema fazer remissões de artigo de lei, não tem problema fazer remissões de lei, não tem problema fazer remissões de súmula, não tem problema, gente. O que não pode ser feito é a estruturação de peças, tá bom? Para essa prova. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é isso. Essa foi a minha terceira dica. Eu indico para vocês que façam as remissões com lápis, porque isso evita de vocês deixar o código muito marcado, aquele código muito cansativo visualmente para vocês fazerem a prova, né, naquele dia. E para evitar também, né, vocês ficarem muitas vezes lá o fiscal, né, enchendo ali a paciência de vocês, né, no momento de fiscalizarem, né, o código. E, gente, a quarta dica, vamos logo para a quarta dica, gente. A quarta dica é a seguinte: façam as marcações e todas as remissões, tá? Das súmulas vinculantes. Gente, as súmulas vinculantes são de extrema importância. A nossa banca é uma banca muito jurisprudencial, gente. Eles adoram essas decisões, né? Eles adoram colocar nas provas essas perguntas, né? Que com certeza, né, é de extrema importância, são perguntas que vocês precisam estar extremamente atualizados, né, gente, quanto às últimas decisões dos tribunais superiores, né, que são o STF, o STJ, as súmulas vinculantes, né, então vocês precisam estar atentos quanto a isso. Inclusive, quanto às súmulas vinculantes, gente, costumam cair muito as súmulas que dispõem sobre taxas. Então, por favor, grifem essas súmulas, tá bom? Com muita atenção, com carinho. Peguem aquela caneta lá que vocês mais gostam e grifem, tá? Marquem aí essas súmulas que dispõem sobre taxas, tá ok? E, gente, uma observação, tá? A minha quinta dica para vocês é a seguinte. Também essa dica é muito importante. Gente, o ideal é vocês levarem para a prova 2 códigos. Aí vocês podem dizer, Arklene, mas no momento não estou em condições de comprar um segundo código. Gente, se vocês puderem pegar emprestado com um amigo, né, com uma amiga, com um conhecido, com um professor de vocês da universidade, que tiverem, né, nesse momento, um código, né, para poder emprestar para vocês, gente, isso seria o ideal. Por que eu falo isso? Porque vocês podem levar, né, para o dia da prova, aquele código que vocês utilizaram durante os estudos de vocês, aquele código que vocês marcaram a beça, né, que vocês usaram muito, né, gente, marca texto, tem gente que adora cores, assim como eu, então vão estudando e vão marcando as coisas que nós consideramos muito importante, mas às vezes, gente, sem querer ou sei, a gente exagera, não é isso? A gente vai marcando, isso é importante, isso também é. Então, chega uma hora a gente fala, meu Deus, o que é isso? Meu código está realmente, né, super decorado, né? Está parecendo um arco-íris. E isso pode trazer muitas vezes para vocês uma certa insegurança. O que eu indico também, gente, é não fiquem inseguros. Confiem em vocês, tá bom? Essa questão de confiscar o código também é muito difícil, gente. Para confiscar um código, realmente a pessoa tem que ter exagerado muito, porque tem gente que começa ali a escrever frases de caneta, gente, estudando no meio do código, pelo amor de Deus. Isso não pode. Isso não pode, né? Isso está explícito no edital. Então, por favor, só façam aquilo que realmente é permitido pelo edital. Então, quando vocês fazem, por exemplo, as remissões a lápis, chegam lá
chegando lá, no dia da prova, se eles reclamarem, né, o fiscal lá começar, às vezes tá, né, aquele dia não tá legal, o fiscal começou ali a falar com você sobre, você vira e fala assim, sem problema, né? Vocês pegam a borracha que vocês levarem consigo e, gente, apagam essas coisas exageradas de remissões que vocês tiverem feito, exageradas que eu estou dizendo assim, não foi exagerado, mas que muitas vezes para o fiscal aquilo é um exagero. Às vezes ele quer confiscar o seu código simplesmente pelas aquelas remissões que estão em excesso ali, que ele achar que está em excesso. Então, gente, o importante de vocês fazerem essas remissões a lápis é isso, tá? Que muitas vezes a pessoa levou só um código. Vocês passam a borracha e tem o código de vocês de novo em mãos para poder prosseguir, né? E fazer a prova de vocês. Portanto, quando eu digo da importância de levarem 2 códigos, o que eu quero dizer com isso? Aquele código que vocês fizeram inúmeras, né, marcações de texto, que está aparecendo um arco-íris, vocês levam também, não tem problema. Levam para o dia da prova de vocês. E levem também outro código. Por exemplo, aquela pessoa que fez aquele código, né, de arco-íris, super decorado, e que adora sublinhar de caneta, né? Eu sei que tem gente que adora sublinhar de caneta, que muitas pessoas fizeram todas as remissões ali de caneta, então o código tá, né, daquele jeito. É um arco-íris total. Então, vocês levam um segundo código, claro, quem puder, né, gente? Levem um segundo código, feito as remissões só a lápis, gente. Todas as remissões que vocês fizeram no primeiro código, vocês façam exatamente do mesmo jeito no segundo código. Portanto, porém, né? Vocês façam a lápis, tá bom? Façam a lápis, aponta o lápis bem apontadinho, façam aquelas remissões, entendeu? Com carinho, com atenção, todas as remissões que vocês fizeram no primeiro código, né? Que está um verdadeiro arco-íris, vocês façam também, por gentileza, no segundo código que vocês vão levar para a prova. E aí, gente, é só ficarem tranquilos e, como diz o ditado, né, no interior de Minas Gerais, é só correr pro abraço, gente. Ou seja, vocês vão ser aprovados, vocês estudaram, vocês estão preparados, vocês estão bem consigo mesmos, vocês estão felizes, porque, gente, a vitória está a um passo. A aprovação de vocês está a um passo, né? O pior, vocês passaram a primeira fase, gente. Primeira fase, né, tem também suas dificuldades, não é uma primeira fase assim, né, tão fácil, né, ou seja, requer também muito estudo, mas, gente, só falta a segunda fase para vocês. Então, por favor, fiquem muito tranquilos, tá ok? Então, gente, a sexta dica que eu dou para vocês é o seguinte. Ah, tá, gente, eu esqueci de falar sobre uma questão. Tem pessoas que perguntam, pode ser feito marcações, sublinhar o vadimeco com caneta? Pode, gente, pode sublinhar. Como eu falei, escolham uma cor, né, de caneta, evitem pegar. Tem gente que quer pegar 5, 6 cores de caneta e sublinhar o código quase inteiro. Isso aí, gente, né, muita poluição visual para o código. Então, evitem qualquer tipo de atitude que possa levar ao código de vocês a ser confiscado, tá ok? Mas pode ser feito sim, tá? Sublinhar, né, artigo, sublinhar ali, se você achou, por exemplo, ISS, esse imposto é muito importante, vou sublinhar aqui embaixo do ISS. IPI, vou sublinhar aqui embaixo do IPI. O ICMS. Gente, eu gostei dessa súmula aqui, eu quero marcar direto, eu quero sublinhar só escrito ICMS, que isso vai facilitar o meu momento na hora da prova. Vocês podem também, gente, fazer isso, tá bom? Então, gente, eu vou passar para vocês a sexta e última dica, gente. A sexta e última dica é a seguinte. Vocês podem e devem, né? Se eu fosse vocês, eu faria isso. Marcar, né, o índice remissivo, vocês podem marcar, inclusive, já tem até um vídeo no canal,
falando para vocês fazerem, né, passarem, né, o marca-texto da cor que vocês preferirem nas leis mais importantes que serão usadas, né, na segunda fase de vocês em direito tributário ou em qualquer outra fase, né, para vocês também que estão fazendo cursinhos, né, e seja qual matéria vocês escolheram para a segunda fase, vocês podem ir lá no índice remissivo e passar o marca-texto, destacando as principais leis que podem cair, né, naquela prova de vocês de segunda fase. Isso também é muito interessante para evitar que vocês percam muito tempo no momento de procurar aquelas leis que mais são utilizadas, né, no direito tributário, por exemplo. E, gente, deixa me ver se eu estou esquecendo de mais algum detalhe. E também, gente, não é proibido vocês fazerem, por exemplo, remissões, tá? Remissões de artigos no índice remissivo. Vocês podem fazer também, tá? Remissões de artigo no índice remissivo de vocês do código, tá ok? É como eu falei para vocês, fiquem tranquilos, vocês serão aprovados, tá? Vocês estão se dedicando, estão se esforçando, estão dando o melhor de vocês, gente. Eu tenho certeza disso. Então, quero dizer para vocês o seguinte: boa sorte, tá? Na prova. E, gente, eu tenho certeza que a vitória virá, tá? Se vocês quiserem depois vir aqui ao meu canal, tá? E dizer, depois da segunda fase, como foi a experiência de vocês, tá? Para essa segunda fase, depois de terem assistido os meus vídeos. Gente, eu agradeço muito, tá bom? E é isso. Uma boa noite para vocês, boa sorte e até a próxima.